Em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Como o nosso tema é de Babel ao Pentecostes, nós vemos em Babel que ocorreu o quê? Ocorreu divisão. Porque as pessoas tentaram alcançar as coisas com as próprias forças deles. Já em Pentecostes, nós vemos que o Espírito Santo do Senhor desceu e ali ele trouxe comunhão, ele trouxe unidade. Então é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre unidade, a gente vai falar sobre comunidade, sobre como o Espírito Santo do Senhor traz isso para nós. Nós vamos cantar agora a música do Espírito do Senhor e ela fala muito sobre isso. Então, nesse momento, nós sejamos sensíveis a receber o Espírito do Senhor, sejamos abertos a isso, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Vamos orar para a gente poder iniciar. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para que o Senhor possa nos usar e possa fazer a Tua vontade, Senhor. Que os corações nessa manhã possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Nos conduza para que nós possamos fazer o melhor para Ti, Pai. Porque o que estamos fazendo aqui é somente para engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Pai, faça o Teu querer. Estamos disponíveis, meu Deus. Amém. Se puderes colocar de pé para a gente iniciar.
fala sobre seguirmos juntos do Espírito Santo, entrar na presença de Deus e que Ele conduz a nossa vida. E este foi fala do ano tema 2, porque o Pentecostes foi o Espírito Santo desceu e o povo. E eu escolhi um versículo que é Atos 2:17, que diz assim: nos últimos dias espalharei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Este versículo mostra que o Espírito Santo não nos apenas para um certo tipo de pessoas, e sim para toda a gente, para toda a humanidade. Porque Deus versículo fala sobre filhos, filhas, jovens, velhos, ou seja, Deus aproveita essa diferença de nós para unirmos a identidade da nossa religião com Deus. Verdade com os outros, que somente com o Espírito Santo a gente consegue ter com os outros.
Santo, Pai. Espírito Santo que nos impulsiona a caminhar, a seguir em frente. Mesmo com nossas lutas, cada um de nós tem, Senhor Deus, a sua luta, a sua dor, a sua preocupação. Mas obrigado pelo teu Espírito Santo que ele nos move a sair do lugar que nós estamos, a Deus, e prosseguir para o alvo que é Cristo. Obrigado pela vida de cada um que está aqui agora, nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos sentir agora no nosso coração como o Senhor nos ama, como o Senhor tem cuidado de nós. E se lá no passado, Senhor, aqueles homens tentaram fazer alguma coisa com as suas próprias forças, para o seu próprio poder, para o seu próprio nome aparecer, nós queremos, ó Deus, que hoje o seu nome seja glorificado, que hoje o seu nome seja exaltado, que hoje, Senhor Deus, o único nome que tem todo o poder na terra e no céu seja exaltado. Te damos honra, te damos glória, porque teu é o poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é um dia muito especial. Lembramos o dia de Pentecostes. Sabe, e acredito que é um dia, e perdoem-me a expressão que vou usar, mais, como é que eu vou dizer, menos valorizado na igreja. Raramente, ou posso dizer raramente, não tem dados para isso, mas o fato é, celebramos o Natal, celebramos a Páscoa, celebramos o aniversário de cada um de nós, celebramos o aniversário da igreja, celebramos dias especiais, mas muitas vezes no calendário, o dia de Pentecostes parece que fica esquecido ou passa. Eu digo isto na primeira pessoa, porque muitas vezes lembrar, passou mais uma vez o Pentecostes e não celebrei. E é um dia marcante, sem dúvida, na vida da igreja, porque o dia de Pentecostes é uma revelação, é um início, é um reinício, é uma transformação, é uma renovação, e é um dia muito importante para nós. Mas ele é celebrado 50 dias depois da Páscoa, num evento marcante, não surge com a Igreja de Cristo. O Pentecostes vem de uma palavra grega que significa 50, é o 50º. Então, 50 dias depois da Páscoa, celebra-se o Pentecostes. O Pentecostes também é uma festa móvel, tal como a Páscoa. Mas era celebrada já por Israel, o dia de Shavuot, que é o dia onde Deus entregou a lei de Deus a Moisés. Então, de facto, é um período importante e a história da humanidade tem muitos eventos de dias importantes. Se o irmão não sabe, tome nota. Dia 19 de junho é um dia muito importante. Certo? 19 de junho, marquem aí. Os irmãos essa vez eu usei alguns irmãos que eu não gosto de me expor. Bom, outra data importante. 13 de agosto de 1961. Pessoas, ao acordarem neste dia, viram a cidade dividida. Durante a madrugada, soldados começaram a levantar arames, barreiras, blocos de cimento, argamassa, mesmo no centro, mesmo no coração da cidade.
Famílias que na noite passada dormiram, naquele dia de manhã, 13 de agosto de 1961, acordaram divididas e não podiam visitar os seus parentes, não podiam atravessar a rua e visitar os seus amigos, colegas, e de repente ficaram separados por uma fronteira fria, cruel, de separação. Pais ficaram de um lado, filhos de outro, irmãos, passaram a olhar à distância uns dos outros. Uma cidade que antes respirava de fato um começo ou um recomeço depois de uma grande guerra, agora, com o tempo, aquele muro deixou de ser apenas uma construção de betão. Nos primeiros anos, aquele muro passou a ser o símbolo de medo, de desconfiança, de separação, de silêncio. Muito mais do que muralhas, dividiu histórias. Não separou apenas bairros, separou afetos de terreno. E em 1989, praticamente quase 40 anos, os muros caíram. Passados tantos anos, o mundo viu imagens inesquecíveis. Pessoas que choravam, famílias que se abraçavam, desconhecidos que simplesmente celebravam juntos aquilo que parecia permanente. Ruiu aos olhos. Mas foram precisos mais anos para que o verdadeiro muro caísse. Não o muro da cidade, mas o muro que se ergueu na vida das pessoas. Hoje a cidade de Berlim celebra este dia em que as muralhas, os muros caíram. Mas há famílias que também partilham a mesma mesa e hoje se calhar vão sentar juntas no almoço, mas não partilham o mesmo coração, a mesma visão, o mesmo objetivo. Há igrejas que hoje, como nós, cantamos juntos, te damos honra, te damos glória, porque teu é o poder para sempre, mas não podemos dizer amém, porque cantamos juntos, mas carregam distâncias invisíveis. Dores, mágoas que crescem e tornam de facto verdadeiras árvores, muros de separação. Há pessoas que dizem as mesmas palavras, mas vivem em um mundo onde no seu interior existe de facto uma separação. Babel e Pentecostes revelam-nos exatamente isso. Dois momentos importantes, dois momentos onde Deus tem de intervir, onde Deus, com a sua presença, de facto transforma corações e vidas das pessoas. Obrigado, porque cantei com muito fervor, então Deus vem me incendiar e estava preocupado. Babel não é apenas a história de uma coisa que carregava ira, engano, avareza, ciúme, inveja, independência, sentimento de que de fato poderiam fazer algo grande sem Deus. Babel é um retrato meu, é um retrato teu, meu irmão, é um retrato da humanidade que tenta construir unidade, tenta construir uniformidade, tenta construir, em aspas, universalidade, porém sem Deus. Sem Deus, às vezes, Ele está em algum lugar, em algum momento. Mas estamos a falar de Deus no centro. Deus ocupando o lugar, a primazia. Em Babel, eles disseram: vamos edificar, vamos fazer uma torre que chega ao céu, vamos fazer o nosso nome conhecido, para que quando alguém passar, saiba identificar a nossa identidade, saiba quem somos, saiba identificar a nossa segurança, olha a nossa capacidade, o que seremos capazes de
dizer. O próprio Deus vai dizer que se Ele não descer, isto era apenas o começo. O objetivo desta comunidade unida com este propósito era falar de um futuro sem submissão, sem dependência ao Criador que lhes havia ordenado, que lhes havia dado uma ordem. Pentecostes, por outro lado, é Deus que intervém, é Deus que responde ao caos do nosso coração, da unidade, da comunidade, é Deus quem responde em favor dos seus filhos, da sua igreja, e ao contrário de Babel, a sua igreja ali está em obediência. Porque quando Jesus sobe aos céus, ele diz aos discípulos: permaneçam na cidade de Jerusalém, não abalem dali. E olha, meus irmãos, e o caldeirão estava a ferver, porque Jesus foi crucificado. Os romanos prenderam Jesus, os judeus de facto disseram: crucificam, e então dava a perceber o que há de acontecer com os 12. Se o Mestre de Deus foi crucificado, o que espera os demais? Algo semelhante, ou pelo menos uma grande perseguição. Então, para mim, se eu fosse um dos 12 discípulos, meu irmão, quando Jesus disse está consumado, eu ia dizer: pessoal, bora, porque Jerusalém não é o nosso lugar. Mas Jesus tinha dito a eles: não saiam de Jerusalém. E ao contrário de Babel, onde Deus havia dito: encham a terra, povoem todos os lugares, eles disseram: não, porque encontramos um lugar agora e queremos fazer o nosso nome conhecido, em desobediência a Deus, lá em Jerusalém, Deus disse: não saiam, fiquem aí até receberem o poder do Espírito Santo, e logicamente eles deveriam fugir, mas eles disseram: vamos ficar. Em obediência, ao contrário de Babel, que foi em desobediência a Deus. É o homem a dizer: façamos para nós um nome. Sem Babel, é o homem que constrói, tentando subir até Deus. Em Pentecostes, é Deus que desce, com o poder do Espírito Santo. Em Babel, as línguas se tornaram uma barreira na relação. Em Pentecostes, a língua se tornou uma ponte de ligação, de relacionamento. Sem Babel, a humanidade se dispersa. Em Pentecostes, a comunidade dispersa se reúne e todos entendem a mesma coisa: as grandezas de Deus. Nós somos a igreja luso-cristã, somos a igreja que nasce do Pentecostes, a igreja que nasce como comunidade do Espírito de Deus, na sua intencionalidade, na nossa intenção, na nossa internacionalidade, porque temos multiculturas, na nossa forma linguística de falar e de pensar, nas nossas emoções, na maneira que sentimos, nas nossas relações, na nossa espiritualidade. Nem todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos o espelho da comunidade do Espírito de Deus, onde Cristo é o centro. Então, nós nascemos não de uma estratégia humana, mas de uma intervenção de Deus. Deus desceu com o seu Espírito. Então, não somos somente um povo que se reúne. Sociologicamente, somos um milagre, porque somos tão diferentes, certo? Temos intenções diferentes, motivações diferentes, tudo diferente. Porém, o milagre que nos une, o corpo de Cristo, a presença do seu Espírito. Babel tinha tudo para ser aquilo que, se calhar, nas nossas orações oramos para que um dia sejamos, ou caminhamos para ser. Termos unidade uns com os outros, temos compromisso com a missão, temos uma visão inovadora, temos uma boa comunicação. Babel é um exemplo de que eu oro como pastor, como igreja. O problema de Babel nunca foi a união. O problema de Babel foi o centro desta união.
E a pergunta que te faço hoje, e tenho feito as semanas, é: qual é o centro da tua vida? Quem ocupa o lugar central do teu ser? E falamos durante 2 semanas nesta questão indivíduo. Agora vamos pensar como comunidade. Qual é o centro da nossa construção? Da nossa fé partilhada? Da nossa comunidade? Qual é o centro? Quem ocupa o lugar central das nossas relações? Ou lá por detrás, estamos a dizer silenciosamente a Deus: quero fazer o meu nome, quero fazer o meu nome. É igual aquele humorista do Brasil que disseram a ele, né? Faz o teu nome. Já viram essa história do filho do Tiririca? Ele foi com alguém, não sei se foi com o Luciano Huck, com alguém no como é que chama? No leilão do Neymar. A ver que é o leilão do Neymar. E então, era alguém que foi com ele. E começou a dizer: o Tom Cavalcante. Sempre. E o Tom começou lá: vamos leiloar aqui a camisa do Pelé. Opa, Pelé, né? Ele falou: bom, no leilão, vou começar R$1.000. Lance inicial, o gajo disse assim: R$100.000. Isso não é para mim, o Tom Cavalcante disse: faz o teu nome. 110. E depois chegou um momento que era competido com o Luciano Huck. Ele falou: não dá para mim. O Macadon, que chegou quase a R$500.000 de camisola do Pelé. E o outro dizia: faz o teu nome. E ele fez o nome dele. Ele comprou, gastou R$500.000 e depois tem que pagar. Faz o teu nome. O que te motiva a fazer aquilo que tu faz? Será que é faz o teu nome? Ou faz o nome dele? Façamos, porque lá em Babel o sentimento era: façamos o nosso nome conhecido. No Pentecostes eles anunciavam na sua própria língua, ou seja, Pedro Galileu a falar o dialeto dos galileus, e crentes de toda parte, judeus de toda parte. Atos diz que vinham judeus da Capadócia, judeus da Macedônia, olha, judeus espalhados por toda parte. Foram a Jerusalém por quê? Porque era o dia de Pentecostes, era a festa dos Shavuot, era a festa das colheitas. Eles se reuniam para celebrar durante 7 dias, vivendo em tendas, relembrando o tabernáculo, relembrando o tempo lá no deserto. E eles reuniam-se aqui em gratidão. E então é Pedro a falar no seu dialeto galileu e todos os demais a ouvirem na sua própria língua aquilo que Pedro anunciava. E sabe o que havia de unidade? Não era façamos o nosso nome. Eles falavam das grandezas e das maravilhas. É Deus no centro. Então eu quero ler, porque Babel já lemos algumas semanas, eu quero ler com os meus irmãos Atos, capítulo 2. Porque Babel fala de uma torre que sobe para o céu, mas ninguém vê. Esta torre não é capaz de chegar a Deus. Há torres que são bonitas, belas, impressionantes, mas sem vida, frias, sem Deus. Tem tijolos, e eles tinham, mas não tinham um altar. Há igrejas que há cânticos, que há louvores dos lábios, mas o coração não é altar. Há vidas e há famílias, e há refeições conjuntas, há passeios conjuntos, mas não há vida com Deus conjunta. Tem movimento, mas não tem rendição. E Atos 2 diz-nos assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eram 7 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento. Não era um vento, era como de um vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, não era fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Pense no Babel. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perversidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam-se, dizendo: vede, não são porventura galileus todos aqueles que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos, e aí, quantidade de nações. Somos pagos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia, e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas iniciações de Cirene, e romanos que aqui se residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus, e todos ficaram atônitos e perplexos, interpelaram uns aos outros: o que isso quer dizer? Outros, porventura, zombavam e diziam: eles estão embriagados. Meus irmãos, a presença do Espírito causou-lhes confusão, e ainda hoje causa confusão, porque há tanta coisa estranha em nome do Espírito de Deus. Há tanta divisão hoje, teológica, eclesiástica, litúrgica, por causa do Espírito Santo de Deus. Basta tu ir na internet e assistir um culto assim, mais, como é que eu vou dizer, eu não posso dizer cheio do Espírito, porque eu acredito que os nossos cultos são cheios do Espírito, porque o Espírito de Deus está aqui. Mas aquele culto mais emocional, aquele culto mais infusivo, aquele culto em que as pessoas às vezes até têm sonhos diferentes, fazem coisas diferentes, em nome do Espírito. Nesse dia de Pentecostes, acredito eu, e digo eu e não o Senhor, tal como em Samaria, deve ter sido o dia onde a manifestação do Espírito Santo de Deus numa comunidade é incomparável. E eu não vejo nem de perto coisas que eu vejo hoje em nome do Espírito quando eu olho para lá. Mas causou perplexidade. E eu acredito que há momentos em que a igreja seja tomada de uma forma de comunidade do Espírito, que haja de fato perplexidade. E já aconteceu. E muitas vezes já ficamos perplexos. Ficamos o que é que aconteceu hoje? E alguns irmãos durante essa semana me disseram: pastor, no domingo estava diferente o ambiente. O senhor não sentiu? Quando é que tínhamos uma reunião depois do culto, certo? E estava ali, tinha dito a minha minutos antes, vamos fazer a reunião depois. Só que depois no último cântico, eu disse assim: não posso fazer essa reunião. E depois fui me aproximar assim da minha amiga, eu disse assim: vamos deixar a reunião na próxima semana. Eu fiquei aqui. Porque de fato, meu irmão, os cultos eles devem ser tomados pela presença do Espírito Santo de Deus. Este texto há um contraste com Babel. Babel, a humanidade se reuniu para exaltar o próprio nome. Em Pentecostes, os discípulos estão reunidos em obediência, à espera e independência do Espírito de Deus. Deus havia lhes dito: não saiam de Jerusalém até que venha sobre vós o poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus, que toma conta da tua vida, que toma conta da comunidade, que toma conta do teu coração, porque todos os discípulos, sem exceção, exceto dois, um que se enforcou, se lançou, Judas, e João, que estava com Maria, a mãe de Jesus, os outros 10 todos se dispersaram.
durante a crucificação. Todos tiveram medo, e depois que Jesus é crucificado, eles estão numa casa, fechados, com as portas e as paredes cerradas, com medo do que lhes há de acontecer. Um ou outro ousou sair, Tomé foi um deles, ele ousou sair, mesmo no dia que Jesus veio visitar, e ele perdeu a presença de Jesus, e até convidou, quando os discípulos disseram, olha, deixa ele ficar. E Tomé disse, eu só acredito que o Senhor ficar. E Jesus novamente lhe deu a oportunidade, Jesus ficou, e Tomé viu. Pentecostes, quando eles recebem, depois desse dia, não há mais medo. Porque no capítulo seguinte de Atos, Pedro e João curam um coxo na porta do templo, e eles são levados ao sinédrio. 70 judeus julgaram, deram 40 chibatadas menos uma, e anunciaram: vocês estão proibidos de falar, vocês estão proibidos de fazer qualquer manifestação em nome desse Jesus de Nazaré. E levaram eles, deixaram eles irem embora. E quando Pedro se junta com a igreja, sabe o que ele diz? Ele diz assim: está tão forte, a perseguição vai ser dura, precisamos orar, demos as mãos. Eles oram dizendo: Senhor, dá-nos ousadia para continuarmos a falar do teu amor, do teu nome, da tua graça, daquilo que temos visto e ouvido. Dá-nos ousadia, olha para eles, Deus. E nós olhamos para o teu Espírito e queremos avançar. A presença do Espírito, de fato, transformou a vida daqueles medrosos, daqueles enganadores, daqueles mentirosos, daqueles orgulhosos, porque dentro do ciclo de discípulos de Jesus, 2 deles diziam, porque eles viram mãe, vai lá falar em nosso nome. E ela chegou: pode, quando tu chegares no teu reino, um filho meu sentar à tua direita ou à tua esquerda. Sabe o que eles estão pedindo? Façamos para nós o nome. Queremos governar ao teu lado, queremos governar as nações ao teu lado, queremos nós sermos conhecidos. O irmão, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, reverteu tudo isto, e eles passaram a anunciar as grandezas de Deus. A igreja de comunidade, como comunidade, ela não nasce da autopromoção, ela nasce da oração, porque lá eles estão unidos no mesmo lugar. E a Bíblia, versículos anteriores e versículos posteriores, diz que era hábito da igreja se reunir no partir do pão e na oração. Então, Atos 2, eles estão reunidos no mesmo lugar. Faz-me, então, a entender com o contexto de que estão unidos no partir do pão, na oração, à espera, em obediência a Jesus. Eles estão no espírito de oração, diferente do espírito de Babel, o espírito da autoexaltação, da autopromoção. O texto mostra-nos que a unidade da igreja não nasce da nossa força, nasce da presença de Deus. Não nasce do pastor, de outros irmãos que pregam, como o Henrique, o Fernando, a Kessia, a Miriam. Não nasce de nós em repetirmos que precisamos estar unidos, que precisamos ver unidos. Não nasce de repetição, não nasce de nosso esforço, nasce da presença do Espírito de Deus em nós. A questão que fica como parte da reflexão: como então eu posso ter a presença do Espírito de Deus na nossa vida como comunidade? Eu te respondo: Cristo sendo o centro. Porque eles estão à espera do cumprimento da palavra do Cristo. Eles estão à espera do cumprimento da palavra do Redentor, de que eles iriam receber a presença do Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus não é um combustível para a nossa missão, ele é a essência da nossa missão. Somos unidos no Espírito Santo, estamos unidos no poder do Espírito Santo. Fazemos missão porque o Espírito Santo de Deus derramou o seu poder em nós. Nós batizamos e discipulamos e nos reunimos como igreja e temos lá uma placa a dizer: somos igreja luz ou cristã, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Com o Espírito de Deus
não somos uma organização religiosa. Por causa do Espírito de Deus em nós, somos o corpo vivo de Cristo. Sem a presença do Espírito, somos uma construção, uma pedra, uma organização, uma associação como as outras quaisquer, uma instituição com muito poder. Mas sem a presença do Espírito, somos somente isto. Com o Espírito, somos corpo vivo de Cristo. O Pentecostes, muito mais do que uma celebração aqui, foi uma resposta de Deus a Babel. Foi Deus revertendo a maldição, porque em Babel cada um falava e já ninguém se entendia. No Pentecostes tinham todas as razões para falar e ninguém se entender, mas eles falaram e todos entenderam na sua própria vida. É como que se hoje eu fosse um japonês e eu houvesse sido convidado para vir cá à igreja, e eu sou um japonês, estou a pregar, estou a falar em japonês, e os irmãos estavam a entender em português tudo aquilo que eu estava a falar acerca das japonesas. Um verdadeiro milagre, um verdadeiro poder manifesto, que é muito diferente de hoje daquilo que poderia ser chamado de um culto da visitação do Espírito Santo. Porque ainda hoje, infelizmente, por falta de entendimento, não sei, ou sei, a ênfase no poder do Espírito Santo hoje ainda cai no termo de comunidade, de culto, de celebração. Pessoas que se levantam e manifestadas de um poder espiritual, de um dom espiritual em línguas, falam publicamente no ambiente de culto, mas o que acontece com aqueles que estão a ouvir? Ninguém entende o que está a ouvir. No ambiente de culto, que é o que está aqui, não é o Pentecostes. O Pentecostes, as pessoas falavam e as pessoas entendiam. Por isso que Paulo ensina em Coríntios 12, 14 e 15 a presença do culto do poder do Espírito Santo. Ele diz: se há manifestação do dom, porque é um dom espiritual, eu acredito que esse dom não cessou, manifesta-se em pessoas, não é em todas as pessoas, mas é um poder do Espírito como um dom, e os dons, segundo a Bíblia, são distribuídos de acordo não com aquilo que eu quero, mas com a vontade do Espírito para o momento da igreja. Então, o dom de línguas existe. Porém, quando é manifestado no ambiente de culto, segundo o Pentecostes, o que tem que acontecer? Tu tens que entender o que aquela pessoa está. Se tu não entendes, tu não tens este dom de interpretação. Então tem que haver alguém que tenha este dom de interpretação para interpretar a igreja aquilo que aquele dom individual está sendo manifestado. Então, no ambiente de culto, segundo o contexto de Pentecostes, quando um dom espiritual de língua se manifestar no ambiente de culto, segundo Paulo, o que tem que acontecer? Alguém tem que se manifestar com um dom, interpretando aquilo que foi dito. Porque se não há interpretação, não há benefício para a comunidade. Porque o dom, ele é dado e distribuído para a comunidade, não é para ti. Porque se tu usas um dom para ti, sabe o que estás a construir? Doutor, faz o meu nome conhecido. E aquele irmão rola no chão, sobe nas colunas, dá 3 mortais para frente e para trás, cheio do Espírito Santo, para benefício dele. E pode ser, mas no ambiente de culto. O ambiente de culto, de ontem falava com alguém, não era desta igreja, a Lúcia, a igreja onde nós escolhemos. Encontramos com ela, estávamos a falar de tantas coisas, e eu estava a dizer a ela, Lúcia, o culto, por isso que na Luso nós não, apesar de em alguns momentos dizermos e aparecer, não há mal nisso, mas o meu entendimento, e é o entendimento que eu quero transmitir à igreja, é que o meu isto não é o culto, isto é a celebração daqueles que cultuam a Deus, se reúnem para celebrar a outra.
Sabe onde acontece o culto? É na tua casa, é no teu trabalho, é na tua escola, é com os teus amigos, é no teu prédio, com os teus vizinhos, é no teu ambiente íntimo, com a tua esposa, com o teu filho, nas tuas reuniões familiares. Aí é o culto. Aqui não é o culto, aqui é aqueles que cultuam a Deus, se reúnem no mesmo lugar, no mesmo espaço e celebram com alegria, celebram com louvor, celebram com amor, aquilo que durante a semana fazem. Porque se durante a semana, meu irmão, tu constrói maldade, avareza, maldição, rancor, pecado, culpa, não é aqui que tu vais resolver as coisas. Tu vives uma vida longe de Deus e depois queres em 2 horas resolver o teu problema. Tu vens cá no lugar certo. Se a tua motivação é, igreja, porque pequei muito, vem que estás no lugar certo, mas tu não podes fazer disto a tua rotina. Porque se fazes isto a tua rotina, quem ocupa o central da tua vida és tu. É Deus, é Cristo, é o Espírito de Cristo. Pentecostes veio restaurar estes irmãos aqui que viviam uma religiosidade, que viviam rituais da religião, que oravam 5 vezes ao dia, iam ao templo, faziam as suas ofertas, faziam a sua purificação ao dia. Todos eles, o Pentecostes veio derrubar todas estas coisas, para que tudo aquilo que servia de diferença houvesse unidade. O Espírito Santo de Deus não criou uma comunidade sem diferenças, mas ele preservou as diferenças, e as diferenças deixam de ser uma ameaça e passam a ser um testemunho de graça. Se nós olharmos a vida de Paulo vai dizer aos Filipenses: eu sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu. Então, tipo, olha, toda a minha descendência é farisaica. Eu sei daquilo que eu falo, eu estudei na escola de Gamaliel, a maior escola teológica judaica do mundo até hoje. Foi discípulo de Gamaliel, o maior teólogo, o maior rabino depois de Jesus. Paulo disse: eu sei o que eu falo, mas isto tudo tornou-se como um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Aquilo que eu era tornou-se de facto parte integrante daquilo que eu sou, mas aquilo que eu era já não sou aquilo que eu era. Cristo em mim e o Espírito Santo de Deus em mim passou a viver dentro de mim, e tudo aquilo que era galão, patente na comunidade judaica, sabe o que Paulo vai dizer? Sabe a palavrinha que ele vai usar? Esterco. Certo. Ele diz: todas essas coisas eu considero como esterco para o quê? Para ganhar a Cristo. Tudo isto que tornou-se o centro da minha vida, e quando isto foi o centro da minha vida, eu expulsei cristãos, eu persegui cristãos, eu acorrentei cristãos, arrastei-os para as cadeias, eu fui mal, eu tive prazer na morte de Estevão, porque quando Estevão foi apedrejado, colocaram aos pés de Paulo as vestes de Estevão, tipo como um troféu. Olha, sabe aquele que bandeira levantada, foi das vestes, foi nos pés de Paulo, como um troféu. Paulo está dizendo: tudo isto vale de nada, e eu considero sem valor algum, para que Cristo possa revelar em mim e através da minha vida. O Evangelho de Cristo tornou esta humanidade com uma nova identidade. Babel, a identidade é: somos nós que não precisamos de ninguém. Em Pentecostes, a identidade foi: não somos nada, Cristo em nós, esperança de glória e vida. Em Pentecostes, as pessoas não deixaram de ouvir na sua própria vida. Isso quer dizer que Deus, Ele não apagou a diversidade. Quem era do dialeto de Parma ouviu o dialeto de Parma. Quem era da Macedônia ouviu o dialeto da Macedônia. Não foi uma coisa tipo uniformidade. Eles falavam e todo mundo entendia numa língua diferente. Não é isso que Pentecostes. Deus preservou a diversidade. Meus irmãos, e se há uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz, é preservar a diversidade. Se tu não estiveres aí com 12 colos no pescoço, faz aí uma visão aqui, 180 graus aí ao teu lado, e vê a diversidade.
Veja, de cor de pele, de beleza, de sexo, sei lá, de olha, roupa, há tanta coisa. E nem estamos a falar dos nossos pensamentos, né? Porque se tivéssemos o poder de ver os nossos pensamentos aqui, alguém deve estar a pensar, hoje à tarde eu vou ter que lavar a roupa, vou ter que fazer 5 máquinas de lavar. Alguém está pensando? Nenhum homem de certeza. Babel tornou essa diversidade capaz de transformar em grandeza. Percebe isso? Meu irmão, vivemos em diversidade aqui, mas essa diversidade, o Espírito Santo faz capaz de transformar todas as nossas diferenças, porque temos tantas coisas diferentes, transformá-las em grandeza de Deus, em poder de Deus, em louvor a Deus. Babel produziu diversidade, Pentecostes produziu diversidade em missão, com o propósito de adoração. Então a igreja, ela não foi chamada para ser a comunidade da uniformidade, mas da unidade. Uniformidade, sabe o que ela existe? Todos têm que ser iguais. Dê um exemplo de uniformidade aí. O exército, certo? Todo mundo veste igual. É um uniforme. Todo mundo usa a mesma arma, quando está em tropa, todo mundo tem na mesma cadência. É tudo igual, uniformidade. Não é igreja. A igreja é unidade em meio à diversidade, em meio às diferenças, unidas no mesmo propósito. E sabe que isso não é só para a igreja, isso é para a família. A primeira instituição, a primeira comunidade criada por Deus para ser o espelho da sua unidade, como Pai, Filho e Espírito. Sabe qual é que foi? Não foi nenhuma igreja. Foi a família. É a casa. É o lugar onde Deus escolheu manifestar a sua presença, a presença do seu Espírito na diversidade entre homem e mulher, que gera vida, deve ser vivida com amor, governada por Cristo no centro das coisas. A grande diferença entre Babel e Pentecostes é o que está no centro da construção que eles tanto queriam fazer. Em Babel, o centro é façamos para nós. Em Pentecostes, o centro foi ouvimos falar das grandezas. Esta é a grande diferença. Comunidade do Cristo ressurreto, somos nós. Enquanto o eu estiver no centro, a minha voz é que domina e domina as minhas escolhas, as minhas vontades, as minhas soluções. A minha vontade é que prevalece. A minha dor precisa ser a mais importante. A minha razão precisa vencer. Os meus ideais precisam ser impostos. Mas quando Cristo está no centro, eu não preciso vencer, mas eu vou ao lugar que vazio ao outro. Eu posso amar a mim e posso amar o outro da mesma maneira que eu amo a mim. Hoje de manhã na igreja disse isso ao Manu. Sai, pastor, eu não quero mais, ela me abraçar, Deus está com o abraço. Eu amo tanto porque sou capaz de dizer que amo-te como amo a mim mesmo. Porque é assim que eu amo. Sem vanglória, já não preciso dominar a conversa, mas eu só consigo escutar e dizer: eu tenho uma boa ideia, mas a tua ideia é excelente. Vamos caminhar na tua ideia. Isto é o Espírito de Deus que nos capacita. Já não preciso levantar uma torre para provar o meu valor, mas preciso ajoelhar diante desta torre, derrubá-la e construir um altar. Pentecostes não fala de uma torre, fala de um altar. A torre disse: olha para mim. O altar disse: Senhor, tem misericórdia de mim, não sou digno de olhar sequer para você. Jesus, numa parábola, ensinou isso a fazer. Quando ele falou da oração, quando ele falou do jejum, quando ele falou da vida piedosa, ele disse: o que é mais importante para ti?
fariseu que ora: Deus, eu sou fariseu, eu faço isso, eu dou oferta, eu ensino, eu sou mestre, eu tenho poder da sinagoga. Como é que ele entrou e disse: Senhor, de olhos baixos, Senhor, eu nem sequer sou digno de olhar para esse caso do seu pecador, tem misericórdia de mim. Jesus olhou para aquele religioso e disse: qual das orações achas que toca ao céu? É aquela que exalta o teu orgulho, é aquela que destrói o orgulho. No primeiro valor do reino de Deus, do Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado o pobre de espírito. É aquele que espiritualmente reconheceu a sua falência. Estou falando, não tenho dinheiro, não tenho como, tenho uma dívida tão grande a pagar a Deus que sou incapaz de pagar. Então Jesus disse: quem tem esta consciência, não é um dia porventura vai, diz: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino. Falido espiritualmente, voltar a ter misericórdia de mim, Senhor. A torre é construída com orgulho, o altar é com rendição e submissão. A torre separa, o altar cai e construído. A torre procura um nome, o altar está. A questão é: como luz ou Cristo, comunidade de Deus, que tipo de vida eu estou construindo? Uma torre? A torre, ela é construída, e hoje tentamos construir aqui uma torre. Uma pessoa que disse assim: pastor, tem autoridade, diz que a torre acabou, não é uma torre para ficar bom. Fernando, me disseram isso quando eu estava vestido com aquilo do corpo. Então eu tenho autoridade para esta irmã. Então isso é uma torre. Meus irmãos, e ela fala, sabe de quem? Porque não há ninguém de nós aqui, meus irmãos, se eu fosse escrever em pedras todos os nossos pecados, parafraseando João, eu acho que não teria como esse espaço. Mas alguém aqui que não se identifica com uma pedra: avareza, orgulho, mentira, pecado, culpa, raiva, inveja, ciúmes, ódio, discórdia, engano, mágoa. Isso sou eu. Eu poderia colocar uma fotografia minha, tá? Mas o Pentecostes foi como se Deus, derrubasse esse fundo e construísse um altar. Cadê o meu fazedor de altar? Rodrigo. Eu estive 2h30 e o Rodrigo, em 1 minuto, ele construiu um altar e eu pedi ajuda dele aqui. Porque o altar, com todas as pedras, vamos construir, porque eu estive na dúvida quando estava a pensar nesta dinâmica: construir um novo altar só com pedras verdinhas, com coisas boas, ou continuar a construir esse altar com todas as mazelas. Porque eu acho que construir com todas as mazelas continua a ser a nossa identidade. Continuo a ter lá as mágoas, a ira, o ódio, o ressentimento, e tenho que lutar com elas todos os dias. Mas quando Cristo passa a ser quando Cristo passa a ocupar o lugar central da vida, quando a verdade, a paz, a honra, a fé, o amor, a bondade, quando essas coisas ocupam o centro do nosso coração, as coisas ruins ainda são lutas que temos de ter com elas. Elas continuam a fazer parte.
Boa, Rodrigo. Obrigado. Palmas para o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. O que está no centro, Rodrigo? Sabe, é interessante, é bonito os altares, porque faz parte do povo de Deus, e fez parte do povo de Deus em muitos momentos. Lê o Testamento, lê o Velho Testamento, vai encontrar muitas vezes Deus agindo e Deus dizendo, faz aí um altar, para que quando as pessoas passarem, vejam, ok, lembram daquelas pedras. Quando o teu filho te perguntar, por que é que isto está lá, diz, foi Deus. Eu não sei se vamos conseguir deixar isso completamente cá, mas que fique no teu coração, o que ocupa o lugar central. Babel foi construída com muitos tijolos, um em cima do outro. Tijolos de orgulho, independência, poder. Às vezes, a nossa vida, famílias, as torres são construídas por palavras duras, um silêncio que se prolonga, uma mágoa que fica lá e que não é tratada, ausência de perdão. Mas quando já não temos apenas uma pedra, mas se elas vão se juntando, elas se tornam uma coisa. E às vezes é difícil derrubar uma coisa. Se tiver uma pedra, é fácil. Agora, quando tu começas a colocar lá pedra, e outra pedra, e outra pedra, tu vais ver que é difícil derrubar. Deus não me chamou para ser construtor de Deus. Deus me chamou para construirmos o altar. Então, derruba a tua torre, reorganiza as tuas pedras, escolhe bem quem está no centro. Escolhe Deus no centro. Escolhe a graça de Deus, escolhe a presença de Deus no centro da tua vida, porque as outras pedras vão fazer parte, porém já não vão ter peso, já não vão ter domínio, já não vão estar no eixo da essência da tua vida. Babel mostra-nos que o homem é capaz de construir algo grande, sim, uma comunidade, uma multidão de pessoas unidas para construir uma torre. Em Pentecostes, 128 pessoas e um testemunho, 3.000 almas se converteram. Há um estudioso que gosta, ele já faleceu, ele diz que, olhando para os descendentes de Sem, os filhos de Noé, no capítulo 10 de Gênesis, ele, na sua tese, definiu 3.000 famílias reunidas para construir um Pentecostes, para construir uma torre. Em Pentecostes, depois da pregação de Pedro, Atos 2 diz que 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. É bonito os 3.000, eu não fui estudar profundamente a tese do Kaiser, mas é bonito. E acredito que ele tenha estudado muito mais do que eu esse aspecto. Mas, independentemente se foram ou se não foram, de facto, com Pentecostes, Deus acrescentou muitas pessoas. Então, estamos juntos, não estamos? Estamos juntos em torno de Deus. Estamos unidos, não estamos? Estamos unidos em volta de Deus. É triste ou é fácil? Algumas semanas fiz 2 perguntas no início do culto. Vou voltar a fazer. Quem está feliz com Jesus? Amém? Ouvi barulho. Amém. Quem Jesus está feliz? Ou com quem Jesus está feliz? Por que os irmãos abaixaram o braço? Para manter mais. Sério? Esse é o desafio da fé. Em volta de quem estamos a construir. Podemos estar juntos em volta de coisas que não glorificam e dignificam. Berlim, todos os anos, a 3 de agosto, celebra os muros. Eu não sei se hoje, se o dia do Pentecostes não tem que ser uma marca importante na tua vida,
para derrubar os muros que foram, para que Cristo seja o centro da tua vida, da nossa vida, da nossa existência. Sem dúvida, para nós, luta cristã, o Pentecostes passa a ser um marco importante de uma igreja que quer viver não somente unida, não somente ser uma comunidade de Cristo, mas é ser com unidade em Cristo. Para a glória do Senhor, para que a presença de Deus flua mais e mais através da nossa vida. E todos nós podemos dizer amém. Vamos terminar com um cântico. Podemos cantar? Eu não sei o que é que os meus queridos jovens planearam. Eles são uma bênção. Eles são a alegria da nossa vida, do nosso coração. Hoje não temos aqui as nossas crianças e meninas. Só temos aqui, cadê o mais bonitão da igreja? Está lá. Hoje sei que possivelmente as professoras prepararam alguma coisa para as crianças. Não se frustrem. A vida da igreja é mesmo assim. Tá? A vida da comunidade é mesmo assim. É saber lidar com a frustração. Porque a tua frustração hoje, ou a tua frustração amanhã, ou a tua decepção de ontem, pode ser uma pedra que começa a ser uma construção lentamente de uma torre. Então, se hoje tu sentiste assim, se hoje lutaste lá na tua casa com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, se hoje vieste com o teu coração com alguma coisa aí, meu irmão, hoje, não permita que esta pedrazinha possa ser o início de uma torre, mas que ela possa ser o início da construção de um altar. E tu dizes assim: Deus, hoje fiquei frustrado, me preparei e ninguém veio. Mas eu quero pegar neste sentimento hoje, que eu não consigo dominar, e colocar diante do poder do teu Espírito, e ele vai destruir qualquer ressentimento, qualquer mágoa, qualquer torre. Eu quero construir um altar. Eu quero construir um altar. Quem quer construir um altar? Bem, então vamos construí-lo com os nossos olhos. Nós estamos aqui.
quase Palmela, certo? Palmela é Javari. Nunca imaginei que naquele ano de 2008, em 2026, quase 20 anos depois, estaríamos num novo projeto de plantação de igreja, confirmando o desejo do nosso coração. E o desejo do nosso coração sempre foi este: fazer parte de uma comunidade, onde a unidade seja o bem comum, onde Cristo seja o elo de ligação, respeitando as diferenças, respeitando toda a bagagem espiritual que as pessoas vão trazendo e que elas encontrem cá. Uma expressão que o Fernando gosta de usar muito todas as vezes que me perguntamos: olha, o que é a luz para ti? Ele diz: é uma casa. Nós queremos ser esta casa, este lar, onde tu possas encontrar uma família cheia de problemas, cheia de pedras que nós não gostamos, mas que fazem ser aquilo que somos, mas uma família que foi abençoada pelo poder do Espírito Santo, que incendiou o nosso coração, que glorifica, que honra e estabelece o altar para Cristo, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, ao teu nome, Deus. Às vezes fazendo coisas grandiosas como já fizemos, às vezes fazendo cultos mais simples como também já fizemos. Deus não se preocupa com a dimensão do altar, desde que o Senhor. Na última semana desafiamos, porque no dia 5 de julho teremos celebração do batismo, lá naquele nosso lugar bonito. E não tínhamos ainda ninguém para batizar, já temos uma pessoa para batizar. Graças a Deus, é a Fernanda, né? A Fernanda se batizou. Nos alegramos, mas há tanta gente que faz parte da nossa comunidade, que ainda não decidiu por este passo do batismo, mas já decidiu por Cristo. Então, irmãos, já decidiste por Cristo. E tu olhas e falas assim: poxa, mas eu já decidi, mas eu sou aquilo ali. Eu sou o primeiro a estar à frente disso, porque eu sou isso tudo e mais alguma coisa. Muito mais coisa. Já não sou o que eu era, certo? Não sou o que eu hei de ser, mas eu já não sou. Sou um novo ser em Cristo Jesus. Então, se tu tens no teu coração o entendimento, e o entendimento é este só: eu sou um pecador, Cristo morreu por mim, me deu uma nova vida, eu creio como o meu Salvador e o meu Senhor, então eu estou pronto para ser batizado. Se tu és e tu sentes isto, fala comigo ainda hoje, até dia 5 de julho, até o dia 5 de julho, depois do primeiro a ser batizado, as vagas estão abertas, para que tu, de fato, te manifeste o desejo de Deus. 5 de julho. No próximo domingo temos o dia da família. Quer sentar, meu irmão? Sente. Vou ser breve aqui, só mais 45 minutos. Próxima semana, dia da família. Vamos almoçar juntos. Queremos que o irmão venha, traga a tua família. Se não conseguir a tua família, olha, vem para a igreja. E não tem problema, junta-te a nós, porque nós somos a família, certo? Então ninguém está sozinho aqui. Mas gostávamos muito que viesse a tua família. E nós estamos a preparar um culto lindo, um culto diferente, um culto de muita alegria, de muita celebração, porque queremos fazer do lugar a casa mesmo. Então, se calhar, vamos fazer atividades que se calhar fazemos em casa, porque esta é a casa do Pai. Então, tem que haver intimidade na presença do Pai, sem perdermos a reverência, sem perdermos a grandiosidade de quem cultuamos, de quem adoramos, mas a celebração é. Então, próximo domingo, celebração do dia da família, vamos almoçar juntos. Então precisamos que as famílias tragam comidinha para elas e para partilhar, bebida e sobremesa. Tá bem? Não queremos que isso seja um peso. Se tu não consegues, é só dizer: pastor não, ele não tem condições de trazer nada. Olha, vem, isso nunca foi uma condição, mas queremos que o irmão venha contribuir, porque vai ser uma bagunça abençoada também.
Tá? Então, próximo domingo, dia 31 de maio, culto da família, vem, porque vai ser um dia de muita festa, de muita celebração ao Senhor. No dia 7 de junho, primeiro domingo de junho, vamos ter o dia onde a igreja se mobiliza para as nossas crianças. Queremos fazer um culto para elas. Queremos fazer uma celebração a Deus para elas. Dizendo assim, olha, vocês são tão importantes que nós, igreja, nos mobilizamos para dar um dia feliz, um dia alegre, um dia onde tu possas sentir que és amado ainda mais por essa igreja. Tá bem? Então, 7 de junho, primeiro domingo de junho, as nossas crianças, temos que intimá-las. Professoras das crianças, onde é que elas estão? É ligar, vai lá buscar. Tem problema, mas não consigo trazer, eu trago, eu cuido. Eu já fiz isso várias vezes aí a Marisa, não é? Ainda ontem tivemos uma semana. E ela disse assim, pastor, eu nunca me esqueço, porque ela ia sozinha à igreja, depois ela começou a ir com os filhos, ela orava muitos domingos com a Marisa lá na biblioteca. E muitas vezes ela falou, vou começar a fazer o meu marido, ele não gosta de nada de igreja, então ele ia buscar, ela falou, eu disse assim, ó, quer ser para eu buscar? Porque nós temos a caminha de barco. Intencionalidade. Ele chegava e saía lá. Ele no carro mesmo. Olha, eu tenho que vir. E há dias que ela não conseguia ir, ele trabalhava aos domingos e as crianças ficavam em casa. E a gente diz, nós vamos lá buscar, eu e a Marisa cuidamos deles, nós cuidávamos dos filhos e levávamos os filhos. Hoje ele é nosso colega, Loureiro Tovar. Hoje ele canta e faz parte do Ministério do Louvor da igreja. Ela é líder do Ministério das Crianças. A família está junto. Às vezes nós podemos dizer que é pouco aquilo que vocês fazem por nós. É pouco, é excelente que a gente está colocando no altar. Orando no poder do Espírito. Então, professoras, crianças, todo mundo mobilizar as crianças. Traga as crianças, os teus vizinhos, traga. Se tiver criança que vai ter um culto na igreja, traga. Queremos fazer comida que elas gostam. Não é comida muito saudável, tá? Não é comida que elas gostam. Olha ela, não pode. Então, 7 de junho. Para terminar, acampamentos no IBP. 15 a 20 de junho, 6 a 11 de julho. Quer zoar? Quer zoar? Quer zoar? Quer zoar? Quando é, Luciano? Dia 18. Quando é? Julho ou julho? Estou confuso. Temos julho? Exame em junho. Vamos aqui. Mas quem vai defender disso? Então é aí. Aí eu não sei se eu vou precisar ir para a segunda fase. Eu sei que eu não vou precisar ir para a segunda fase. Eu vou estudar, Deus vai me abençoar e eu vou precisar. Então nós vamos orar pelos nossos exames. Mais informações, vou me reunir com vocês, vocais, todos os vocais da vida, só vocais, acampamento. Próximo dia 30, sábado, vai ter o dia aberto lá no IBB para os acampamentos. Então, se tu queres conhecer alguma coisa, como é que vai ser, quem vai estar, como é que é o ambiente, não sei o quê, tem o dia 30, próximo sábado, lá no Instituto Bíblico, a partir das 9 da manhã, gratuitamente, vai ter comida. Vai, junto ao teu pai, tua mãe, tua família, mas vamos dar um passeio em Lisboa, vamos lá conhecer, conhece se tá. Se nem não consegue em julho, tem que ir. Está bem? Mais informações, acho que é tudo mais. Podemos terminar a coleção. Coloca a mão aí no teu peito. Coloca a mão no ombro de alguém. Deus, nós te bendizemos, te glorificamos e te rendemos louvor. E tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro desta igreja. Tu ocupas o lugar central da nossa existência. Somos igreja de Cristo. Somos comunidade do Cristo. E vivemos para o Cristo, em nome dele. E para ele nascemos e reverenciamos todas as coisas. A ti a honra, a ti a glória e a ti o louvor.
Despede-nos com a tua paz, com a tua graça. E que este coração que pulsa possa ter no centro a tua presença, a tua pessoa. Rejeitamos todo orgulho, toda a independência, toda a insubmissão. E colocamos a nossa vida pedindo o teu favor, a tua graça, a tua bondade. Cumpre em nós aquilo que o profeta Jeremias diz. Tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração, um novo coração. A glória de Jesus. Abençoa esses jovens. Obrigado pela vida deles. Os que estão cá hoje representam muito mais do que cantar, muito mais de estarem cá à frente. São sementes que esta igreja está a reconhecer diante do teu altar. Aquilo que é e aquilo que dará continuidade a esta obra, a este povo, a este ajuntamento de crentes que se reúnem para celebrar o nome que é sobre todo o mundo. Que línguas se reúnem e professam e confessam que Ele é o Senhor e Salvador. E que joelhos se dobram cada dia, cada semana, reconhecendo o teu senhorio. Queremos viver assim, para que esta vida possa ser vivida através de nós. Leva-nos em paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jorge. Fico.